Meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que nos acompanha, celebra conosco essa Eucaristia, pelas nossas redes sociais. Desde pequeno, nós aprendemos de nossos pais a fazer o sinal da cruz. E quando traçamos sobre nós o sinal da cruz, nós invocamos Deus, chamando Deus de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, meus queridos, com toda naturalidade, estávamos invocando o mistério mais profundo da nossa fé e da nossa vida cristã. É o mistério da Santíssima Trindade, cuja festa, cuja solenidade nós estamos a celebrar. E é claro que quando entramos na catequese, quando participamos dos vários cursos, de várias preparações que a igreja nos oferece, nós vamos aprender com o mistério da Trindade. Nós vamos aprender, embora não desvendando. Mas vamos aprender que nós podemos viver conosco, na nossa comunidade, na nossa família. Nós podemos viver esse mistério. E é interessante que quando se fala em mistério, mistério não se revela, não se desvenda. Ainda mais se tratando do mistério da Trindade. Como é que pode um só Deus em três pessoas distintas? Como pode um único Deus ser três? Por mais que tentarmos imaginar, nós não conseguiremos. Esbarramos na nossa pequenez, enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus. Nos esbarramos também na grandeza daquele que é Deus, daquilo que é Deus. Deus é Deus. E é claro, só cabe a Ele, Deus, nos permitir, na glória, conhecer este mistério. Mas como eu disse, nós podemos trazer, porque Jesus, Ele nos revela. Ele nos revela o amor do Pai. Ele revela a Trindade Santa. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu vou para o Pai, mas juntamente com o Pai, nós vamos enviar o Espírito Santo, o santificador. Jesus revela a Trindade Santa. E nós aprendemos na catequese. Há um só Deus em três pessoas distintas. A cada pessoa da Trindade se atribui uma missão. A primeira pessoa, Deus Pai, nós atribuímos toda a criação. E nós professamos isso. Esse Deus Pai que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Daqui a pouco nós vamos professar na nossa profissão de fé, o credo. Ao Pai coube criar. Ele criou. E quando nós estudamos a palavra de Deus, lá no relato da criação, no livro do Gênesis,
É interessante como o autor sagrado, ele apresenta o texto, como ele coloca o texto. Para tudo aquilo que foi criado, está lá, primeira pessoa do singular, faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se a terra, e a terra foi criada. Quando Deus viu que tudo era bom, Deus criou o ser humano. Depois vocês consultam na Bíblia de vocês lá em casa, lá na casa de vocês. Mas quando chegou a vez do ser humano, não se usa mais a primeira pessoa do singular, mas a primeira pessoa do plural. Façamos nós, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Ou seja, meus queridos, você, eu, nós somos reflexos da Trindade Santa. Embora ao Pai é atribuído a missão de criar, mas houve a cooperação do Filho na criação. Houve a cooperação do Espírito Santo na criação. É tanto que depois que se moldou o ser humano, claro, linguagem figurada, Deus insuflou nas narinas humanas o seu Espírito, a sua ruá. Nós somos a habitação da Trindade. Primeira leitura trata do Pai, dessa primeira pessoa, Criador. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Ao Filho cabe a mediação. E o apóstolo Paulo nos falou na segunda leitura. Jesus é o mediador entre a humanidade e o Pai. A segunda pessoa da Trindade Santa recebe a missão de salvar, de nos salvar, de nos redimir. E pelo sangue de Jesus derramado da cruz, nós fomos salvos e libertos, não fomos? Nós não fomos salvos? Fomos. Todo mundo acredita na salvação, né? Que já está salvo. Todo mundo acredita que já está salvo. Se não acreditar, pode ir embora. Está fazendo o que aqui? Porque aqui é a comunidade daqueles que acreditam que já estão salvos. Nós já estamos salvos. Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu. Quem é que morreu na cruz? Foi o Pai? Não, foi o Filho. Foi o Filho. Mas o Filho estava sozinho na missão? Não. O Pai estava com ele. O Pai estava com ele. Onde está o Filho, está o Pai. Onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. E aí a gente vai relembrar o alto da cruz, lá no alto da cruz. Quando Jesus, ele se sente abandonado. Por quem que ele grita? Pelo Pai. Pai, por que me abandonastes? Mas o Pai não abandonou o Filho. Em momento algum. O Pai esteve com ele. Mas é claro, meus queridos, que um pai e uma mãe que perdeu um filho, uma parte do pai morre, uma parte do filho também, uma parte da mãe também morre. É claro, por mais que o filho é que morreu, que foi pregado, morreu na cruz, mas o pai estava lá. Estava lá com o filho. E no final de tudo, Jesus grita, né? Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. É a presença da Trindade Santa. No Evangelho de hoje, nós vemos a missão do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma nova era. Lá por meados de 98, 99, 2000, quando se falava em nova era, tinha gente na igreja que tremia nas bases. Tinha um medo, não podia nem falar em nova era. O povo tinha medo. Sobretudo o pessoal mais carismático, né? Tinha medo de nova era. Mas nós estamos vivendo a nova era. A era de Jesus passou.
Agora nós vivemos a era do Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é nos santificar. É nos santificar. Para que, santificados, nós alcancemos o céu. E nós vamos nos santificar de que forma? Através da nossa participação nos sacramentos da igreja. Nós nos santificamos. Domingo passado dizia aqui, né? A Eucaristia que nós vamos receber. Daqui a pouco a gente vai receber. Olha a ação do Espírito Santo. A primeira coisa que nós invocamos é o Espírito Santo sobre elas. Vem a força do Espírito Santo para que, através dessa força, se transforme no corpo e no sangue de Cristo. É a ação do Espírito. Esse Espírito nos santifica. Então vivemos o tempo do Espírito Santo. E aí, Padre, trazendo isso para a realidade nossa, o que é que nós aprendemos? Muita coisa. Primeiro que Deus é família. Deus não é um ser isolado. Deus é família. Deus é comunidade. Agora é uma comunidade de diferentes. De pessoas diferentes. Porque um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. As suas missões são diferentes. Porque um cria, um salva e outro santifica. Agora eles brigam entre si. Porque são diferentes? Eles brigam? Não. Não. Eles não brigam. Mas pelo contrário. Um coopera para com a missão do outro. Agora, meus queridos, imagine se nós de fato fôssemos o reflexo da Trindade Santa. Na vida eclesial, na vida comunitária, na vida familiar. Que nós não nos deixássemos levar pelas nossas diferenças. Porque cada um tem uma missão diferente. Cada um tem uma missão diferente, mas ela é importante. Ela tem a sua importância na vida comunitária. Imagine se nós vivêssemos isso na prática. Agora nós temos que nos esforçar. E é por isso que nós estamos aqui celebrando a Eucaristia. Pedindo ao Senhor força, graça, para que possamos nós sermos esse reflexo da Trindade Santa. Que possamos nos encontrar na nossa diferença. E que cada um que abraçou uma missão possa cumprir. E que a sua missão contribua para com o crescimento da comunidade. Que Deus Trindade habite sempre em nós. E já está habitando. Desde o dia do nosso batismo. A porta de entrada para a igreja é a Trindade Santa. No qual nós somos batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos ajude hoje e sempre. Amém.